projeto Jequitinhonha, ele surgiu em 15. 2015, foi a primeira versão. E o surgimento do projeto, ele vem de uma ideia antiga. Assim, particularmente, eu já estava pensando esse trabalho há alguns anos, que era uma ideia de fazer um trabalho de campo com professores do colégio, de forma muito mais ampla, abarcando o conceito de transdisciplinaridade, que é um dos fundamentos do nosso trabalho. Porque a gente acredita que a melhor forma de aprender é que esse conhecimento ele aconteça, esse aprendizado ele aconteça em sua totalidade, levando em conta não a fragmentação ou segmentação em disciplinas. E mais do que isso, o projeto Jequitinhonha, do ponto de vista teórico, ele tem uma necessidade e um objetivo principal de que toda proposta ela seja levada à prática da maneira mais profunda possível, naquilo que alguns educadores chamam de praxis pedagógica. Então, assim, e em 2015 foi um ano muito salutar para a gente, porque nesse ano foi um ano que no colégio o tema gerador escolhido foram as identidades. E por conta disso, começou-se a pensar o projeto Jequitinhonha para chegarmos à concretude dele, mas antes disso aconteceu um projeto muito importante na escola, chamado Projeto Saravá, cuja coordenadora principal é a majestosa Janete Aguiar, nossa representante. E eu sempre digo onde é que eu vou que o Saravá é o pontapé inicial do Jequitinhonha, porque foi um grande projeto que aconteceu na escola, discutindo a questão racial, étnico-racial no Brasil, principalmente com relação à implementação das leis, que envolvem tanto os povos indígenas quanto os povos negros aqui no Brasil. E esse projeto aconteceu em maio. Em outubro, que é a data que a gente sempre visita o Vale do Jequitinhonha, é que aconteceu o projeto Jequitinhonha. E para entenderem por que do Jequitinhonha, eu sou natural da região, da cidade de Jequitinhonha, inclusive, e assim, entre vários motivos que me fizeram ter a ideia de criar esse projeto, foi a questão da identidade e as questões socioeconômicas que perpassam o Vale do Jequitinhonha. Não só dentro do estado de Minas Gerais, mas também no restante do país. O Vale do Jequitinhonha, em primeiro lugar, infelizmente, para a maioria das pessoas no senso comum, criou-se um imaginário da pobreza, da miséria, e essas características ao longo do século XX que vêm sendo disseminadas pela mídia, até pelo meio acadêmico, um olhar muito deturpado, de certa maneira, da realidade do Vale do Jequitinhonha. Eu queria dizer que todo projeto a gente tem um olhar diferenciado com relação aos conceitos de riqueza, pobreza, desenvolvimento, miséria, cultura, identidade, espaço, lugar, memória. E esses conceitos, eles servem de base para a gente, além de, claro, identidade e transdisciplinaridade, para a gente entrar no Vale do Jequitinhonha, no estado de Minas Gerais, e estudar essas questões. Para vocês terem ideia, nossa distância de lá da primeira cidade visitada é cerca de 920 quilômetros. Esse projeto aconteceu em 2015, 16, 17 e agora 2018, em outubro. Com exceção do primeiro ano, que a gente conseguiu um voo da aeronáutica, porque nós somos do Colégio Brigadeiro Newton Braga, vinculado à aeronáutica, os anos seguintes a gente fez todo esse trajeto de ônibus. E o percurso inteiro, partindo do Rio de Janeiro, Vale do Jequitinhonha, Araçuaí, que é a segunda cidade visitada, Diamantina. Em alguns anos passamos por Sete Lagoas, Ouro Preto e Belo Horizonte. Esse trajeto inteiro perfaz cerca de 2.000 quilômetros percorridos de ônibus durante 10 dias. E em todas essas cidades a gente tem um foco principal de pesquisa. Por exemplo, e o que tem a ver com o que a gente apresentaria aqui hoje na jornada. Em Jequitinhonha, a gente visita uma comunidade quilombola, só que antecedendo essa visita à comunidade quilombola em Jequitinhonha, para discutir a questão racial no Brasil, tanto lá quanto um mês antes, ou 2 ou 3, dependendo da organização do ano, esses alunos eles são preparados numa oficina. As professoras de História, Janete, a Ângela e a Andréa, que estão no conselho de classe, infelizmente não puderam vir aqui hoje, elas ficam responsáveis por discutir essas questões. Não só elas, mas os professores que têm a possibilidade de estar no dia, por exemplo, de Geografia, eu, Ana Cássio, ou mesmo a Deisiane, que vai discutir a questão da literatura do período setecentista ou oitocentista,
essas questões são trabalhadas em oficinas prévias. Por que a gente faz isso? Porque quando os alunos chegam na comunidade quilombola, eles já têm um aprendizado prévio e já têm um certo olhar diferenciado daquilo que eles vão ali presenciar. E para os alunos eu diria que é uma experiência muito rica, porque geralmente a educação brasileira, dadas as dificuldades ou talvez as metodologias pedagógicas de cada um, ela está muito centrada dentro dos muros da escola. E a gente avança para chegar na prática e discutir essas questões. Então é muito interessante quando eles deparam com a questão dos problemas de um movimento social, que são as comunidades quilombolas, e as dificuldades que esses movimentos apresentam e até mesmo a questão da diversidade étnica, né, Jojó, que existe nessa comunidade quilombola visitada. Querem complementar? Que depois eu vou para a nossa rede. Tá. Então, gente, boa tarde, né, a todas e todos. Eu não sou a Janete Aguiar. Aguiar é porque, assim, ele tem 3 ou mais esposas. E aí ele troca os sobrenomes para poder agradar todo mundo. Eu sou Janete Santos Ribeiro. A Andréia, que é a Andréia Aguiar. E aí a Ângela Falabella. Somos as 3 professoras de História. E as 3 também coordenadoras do projeto Saravá CBNB. E assim, por que eu me apaixonei, me aproximei do Jequitinhonha? Percebendo a interligação entre o projeto, que a gente dá o pontapé inicial na escola em 2015, ele também, como o Jequitinhonha tem 4 anos, e ver como que isso se interliga. E eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por Minas Gerais. E o Rio Jequitinhonha, ele vai até o sul da Bahia. Na cidade de Belmonte, né? Que é a cidade de uma parte da minha família. Então tem uma questão que ela é subjetiva e tem essa questão objetiva da gente ampliar o conhecimento sobre relações raciais. Como é que se dão as oficinas? As oficinas normalmente elas vão elas são intercaladas, né, no nosso caso, com a nossa experiência com o Saravá. Então a gente vai puxar para o Jequitinhonha questões que o Saravá levantou para a gente fazer o gol no projeto Jequitinhonha. Eu vou falar mais da oficina desse ano, que esse ano a gente pegou 2 conceitos assim fundamentais, que é o conceito de riqueza e pobreza, para ir brincar com os meninos e eles saírem da imersão pensando esses conceitos, né? Nos 2 primeiros anos, a nossa expectativa era a gente que trazia a questão racial. Nos anos seguintes, com mais experiência, a gente foi buscar os movimentos sociais das localidades. Por exemplo, ano passado a gente foi a Belo Horizonte, Belo Horizonte e Ouro Preto. Em Ouro Preto a gente descobriu um projeto chamado Outro Preto, em que a história da mineração era contada sobre o ponto de vista dos estudos da galera preta, de quem estava em NEAB, quem estava no movimento negro, e isso deu pra gente uma outra perspectiva do como é que a gente intersecciona, sabe, as questões e como que a gente também foge desse currículo eurocentrado. E como é que a gente provoca o diálogo. E isso é muito bacana e assim, é o que me encanta também no projeto, porque a gente se desconstrói, a gente amplia o nosso olhar e a gente também ressignifica os conhecimentos que a gente tem, os conhecimentos prévios, e a gente fica também naquela assim, o que eu ainda não sei. Então a gente sai do projeto numa perspectiva assim, gente, quanta coisa que eu ainda não sei, como é que eu posso chegar na sala de aula e com os meninos ressignificar e mais do que isso, assim, até
por isso a importância da gente estar aqui. Como que a gente pode também ampliar redes? E o projeto ele é muito bacana, né? Porque a gente faz isso. Então, ano passado a gente encontrou, né, o Douglas para ver esse outro preto. E em Belo Horizonte, né, Warley, a gente encontra a Gilmara Maqueba, que tem um grupo lá de Belo Horizonte, que é maravilhoso, que eles chegaram, ocuparam um espaço público e transformaram com a juventude de BH esse espaço numa ocupação juvenil. E aí as propostas de intervenção artística passa pela presença desses grupos considerados periféricos da região de Belo Horizonte. E até então, quando a gente ia para Belo Horizonte, né, Warley, a gente apresentava muito mais a história oficial do que essas outras histórias. E aí, esse ano, a gente consegue uma outra coisa para eu, condensar a minha fala, que foi em Diamantina a gente encontrar um grupo chamado Bantos do Baú. E Baú é uma comunidade quilombola. E esse grupo, a gente também teve essa coisa do improvável, do imprevisto, não sei se é essa palavra, mas assim, do encontro, da energia que vai se encantando. A gente foi na Missa dos Quilombos. E nessa Missa dos Quilombos, abrindo as festividades de Nossa Senhora do Rosário, esse grupo, olha o outro poderoso, esse grupo se apresenta. E aí, quando esse grupo se apresenta, a gente entra em contato e justamente com uma pessoa que no ano anterior tinha dado as dicas da questão da religiosidade negra ligada ao candomblé em Diamantina. Esse grupo é também do candomblé, o único candomblé de Diamantina. No ano passado a gente não encontrou com eles, por quê? Porque a mãe de santo havia falecido e você tem um tempo de luto e até da escolha do sucessor. E aí a gente descobre que o sucessor é justamente o menino que é o líder do grupo Bantos do Baú. E foi muito legal porque a gente conseguiu articular com eles uma roda de conversa com os meninos e meninas para discutir intolerância religiosa. Porque a gente tem esse respeito por essa diversidade. E aí como é que você discute quando a gente tem um grupo de estudantes das mais diversas religiões? Então foi muito legal e assim, o mais significativo me pareceu foi o seguinte: uma estudante, ela nessa roda, os meninos apresentaram os seus diários de bordo e essa menina diz o seguinte: eu entrei na missa e aconteceu comigo, eu não me via negra. Porque a minha formação foi toda clássica, desde o piano até o balé, e de repente eu me percebi negra. Gente, isso, pra gente que está há muito tempo lutando contra o racismo, contra qualquer forma de discriminação, perceber que projetos como tanto o Saravá quanto o Jequitinhonha promove um banho na nossa autoestima, é impagável. É isso. Quer falar um pouquinho? Depois eu continuo falando sobre o o projeto. É rápido, né? Eu acho que o Warley e Janete já comentaram grande parte do projeto. Meu nome é professor Nacácio, também da área de Geografia do Colégio Brigadeiro Newton Braga. E o que eu posso falar em relação ao projeto é essa forma de desconstrução da imagem que se tem, clássica, principalmente do Vale do Jequitinhonha e da própria percepção de identidade. A gente vive num ambiente que
para quem está de fora, parece um ambiente que, ser um colégio ligado à Força Aérea, um ambiente militar, né, de disciplina, né, e aí tem posições que os próprios alunos questionam, e a partir desse trabalho que a gente tem durante esses 10 dias, a gente consegue construir uma imagem, até mesmo de formas particulares de cada um, né, como a Janete falou, criando essa identidade, começando a perceber o que ele é, né, começando a questionar o seu papel no mundo, começando a questionar várias coisas, porque eu acho que a educação, ela não tem que ser fechada dentro de uma sala de aula, ela tem que ser mais ampla. E é uma coisa que é difícil no Brasil a gente conseguir fazer isso, até por questões de infraestrutura, mesmo a gente dentro de uma estrutura de um colégio que é ligado a um colégio federal, a gente tem várias dificuldades para montar um projeto, né? Cada ano a gente remove pedras, né, enormes que possam atrapalhar. E basicamente a gente fica muito feliz porque a gente consegue trabalhar esse projeto numa questão em que a gente participa, mas a gente não participa somente como educador ou professor, a gente aprende muito mais, né? A gente aprende com uma pessoa, com um aluno, com um grupo, com um colega, né? Coisas que a gente não aprendeu na academia, que a gente não aprende talvez em 10, 20 anos de magistério, né? E para o aluno é uma coisa assim de se redescobrir também. Muitos já vão há 2, 3 anos, o projeto já está indo para o 5º ano, e participam porque eles acham que aquele momento é essencial, principalmente para a formação deles. Eles percebem principalmente do que é o Brasil, o que é a identidade brasileira, o que é ser brasileiro, né? O que é se conhecer. Eu acho que é uma dificuldade que a gente na educação a gente tem que trabalhar bem. Como é que a gente vai educar um aluno se o aluno também não se conhece? Então, dentro da riqueza cultural que a gente tem no norte de Minas, que foi uma região, como o Arley falou, durante muito tempo, que é colocada como uma região da pobreza, né? A região de fome, né? A mídia colocou durante muito tempo, a gente redescobre culturalmente a riqueza e apresenta isso a eles. Eles construem todo esse paralelo, essa imagem que eles têm em relação a isso. Tá? E até mesmo na minha área o que acontece? Sou de geografia, mas eu trabalho basicamente a questão da parte física, né? Que é uma coisa que para geografia, para o aluno, para aprender como é que eu vou falar aqui que é um relevo de Planalto, se não tem essa percepção, como é que eu vou falar que é um rio, se tem muita gente que não tem nem visão de um rio, porque só vive numa cidade urbana, em que a maior parte dos rios estão totalmente detonados pela poluição. Então eles começam a redescobrir, ter o que a gente chama de uma aula prática, ver a realidade, fugir um pouco da sala de aula clássica. Basicamente é isso. Eles e nós, tá? A gente vai aprender exatamente disso. É. A fala dos 3, né, foi mais focada no aluno, mas assim, a nossa... eu sou Deisiane, a gente não fala não. A nossa, assim, eu me vejo, há 4 anos do projeto, né, a professora de 4 anos atrás e a professora de hoje. Né, assim, se o projeto transforma os alunos, se o projeto muda a visão de mundo dos alunos, com a gente é a mesma coisa, assim. Tem a questão da convivência, que a gente fala que é um dos grandes desafios. Você fica 10 dias, né, numa escola, dormindo no chão, com um adolescente. No primeiro dia festa, no segundo, no terceiro começa a aparecer as diferenças. E a gente tem que lidar com isso, tá ali. Vai ter que conseguir resolver, vai ter que conseguir, digamos assim, sair dos conflitos, dos problemas, porque a viagem precisa continuar e precisa dar certo. E aí a gente vai aprendendo muito um com o outro. E quando a gente volta, né, esse aluno está de novo na nossa sala e os outros que não estavam ali, mas o nosso olhar de professor para o aluno nunca mais é o mesmo. Né? Eu brinco com uma amiga minha lá que eu acho que todos deveriam ir ao Jequitinhonha pelo menos uma vez, ter essa experiência. Porque se os alunos voltam transformados, nós também com certeza voltamos muito. No caso da minha área, sou professora de língua portuguesa e literatura, às vezes não fica tão direto o trabalho como o deles, que a questão histórica, a questão geográfica é muito mais gritante, né, no projeto, mas a gente consegue fazer algumas coisas também. Fiz uma oficina com eles no ano retrasado de variação linguística, porque a gente veio com essa gramática, a Janete falou aqui, né, eurocentrada, um modelo que é um modelo que não é mais o português brasileiro, mas que é o português europeu, e a gente tem preconceito, como a gente tem uma série de preconceitos, um deles é o linguístico. E aí vai mostrando, até com a própria literatura, que existem formas diferentes de se dizer a mesma coisa. E a gente visita, por exemplo, aquela do artesanato, como é que é o nome? Esqueci. Santana do Araçuaí. Santana do Araçuaí. Itinga também, né? Itinga. Ano passado eu chamei a atenção deles que uma senhora que talvez fosse desqualificada por eles, porque tinha todos os erros, né, entre aspas, de português possíveis, mas uma fala com tanto conhecimento, com tanta cultura, que passou tanto ensinamento pra gente, e eles veem que esse modelo gramatical não é importante nesse momento, né?
fica em outro plano. Então, assim, isso precisou ser trabalhado na oficina, porque a gente não podia correr o risco de chegar lá e alguém fala diferente e se aluno rir. Podia acontecer, ou pelo sotaque, ou pelo próprio vocabulário, que é diferente. Então, a gente vai tentando, cada um dentro da sua área, buscar aquilo que consiga ajudar, que consiga preparar, para que essa experiência lá seja a mais rica possível, para que a gente possa tentar contornar os possíveis problemas, dificuldades que possam aparecer. E é interessante, eu acho que a Ana Cássio falou que assim, tem alunos que vão 2, 3, 4 anos. Eu acho que isso é uma resposta do valor do projeto, porque se não fosse enriquecedor, se não fosse interessante, as pessoas não voltariam. Eu acho que nós também não voltaríamos, né? Porque embora se a gente esteja falando do lado bom, a gente está aqui para isso, mas assim, tem dificuldades. Às vezes dificuldades com a própria escola, que cria barreiras na hora de nos liberar, de repor professor no nosso lugar nos dias em que estaremos lá. Às vezes questões pessoais, familiares, enfim. Físicas. Não é fácil, né? Física, né? Ouro Preto com suas ladeiras, Diamantina com suas ladeiras e paralelepípedos. Por isso, né? professor de educação Nosso física. joelho não tem mais 10 anos de idade. E aí, assim, é tão incrível, que é tão cansativo fisicamente e a gente chega na semana seguinte e já está pensando no próximo ano. Né? Então, assim, nunca participei de nada na minha vida, na área de educação, que seja nem perto, assim, comparativamente ao Jequitinhonha. A experiência que o Jequitinhonha promove para a gente e para os alunos. Eu reforço aqui, eu acho que o que já foi falado em termos de, o que a Deisiane acabou de falar, de transformação. Tanto para os alunos quanto para a gente, o fato de estar num ambiente novo, de estar imerso naquela, sabe, numa outra realidade, a gente fica mais sensível a essas falas, essas experiências, e é o que transforma a gente, sabe, em 10 dias, que a gente vai de um jeito e volta de outro, e quando chega o ano seguinte, a gente já acha que está preparado, e eu costumo falar assim, a gente nunca sabe de onde vem o sacode, sabe, porque cada encontro, cada experiência é uma que você acha que vai encontrar uma coisa e sai uma ideia totalmente diferente do que estava esperando. E ideias, graças a Deus, super positivas, transformadoras, sabe, de maneira super positiva, super construtiva, super edificante mesmo. Eu acho que, em termos de experiência de educação, acho que é isso mesmo. Assim, a gente fala-se muito, a teoria é muito bonita, mas eu acho que nesse projeto a gente vive, e a gente que está lá acompanhando os alunos e sendo transformados também, sendo, entre aspas, vítima desse projeto, eu acho que isso é o que é o verdadeiro sentido mesmo do que vem a ser, sabe, a educação, uma prática educacional, uma prática pedagógica. Bom, então, dando continuidade às falas, antes de só apresentar aqui e mostrar as imagens, essa questão que todo mundo aqui abordou, porque um dos grandes pontos do projeto é que a gente acredita que não há um saber mais importante que o outro. São saberes na prática. E todos esses saberes têm seu valor e têm sua igualdade, ou seja, nenhum é maior que o outro. Então, assim, quando há esses encontros, tanto com o saber acadêmico, com algum representante de uma universidade, por exemplo, como acontece em Diamantina ou Jequitinhonha, Araçuaí, da mesma forma e na mesma importância, quando a gente encontra alguém de uma comunidade indígena, alguém de uma comunidade quilombola que não tem uma formação acadêmica, mas o saber é tão importante quanto para a gente. E a segunda cidade visitada é essa que vocês estão vendo a imagem aqui, é a cidade de Araçuaí. O projeto, além de abordar as questões relativas à questão negra no Brasil, a gente também estuda a questão indígena. E, para tanto, a gente visita uma reserva indígena em Araçuaí. Essa reserva, como vocês estão vendo ali, é chamada de Pancararu Pataxó. É um momento muito interessante para os alunos terem contato com essa realidade da questão indígena brasileira. A gente sempre fala aos alunos, como Deise chamou bem a atenção, os professores também estão aprendendo ao mesmo tempo. E eu queria dizer para vocês o seguinte, embora a gente tenha o objetivo do dia, de visitar um determinado local para fazer nossos trabalhos, a aula, ela é altamente dinâmica, não tem quem vai falar, quanto tempo vai falar. À medida que as questões vão aparecendo, os professores voluntariamente vão participando. E nessa aldeia indígena Pancararu, a gente tem um encontro com as lideranças, deixa eu só voltar nela,
É uma aldeia singular, porque ela é formada por dois aldeamentos, um Pancararu, que é originário de Pernambuco, e um Pataxó, que é originário do sul da Bahia, da região de Porto Seguro, Belmonte, né, já. E a gente tem um momento de encontro, um aprendizado com os próprios indígenas. Eles que apresentam para a gente as questões e a gente deixa um momento para os alunos debaterem juntamente com eles. Tem uma outra imagem que na cidade de Jequitinhonha, para vocês entenderem a logística do projeto, a gente se hospeda em escolas estaduais, em sua grande maioria. A gente consegue salas de aula nessas cidades. E por que a gente vai em outubro? Não sei se vocês pararam para pensar. Porque em outubro tem a semana do feriado do dia 12 e do dia 15, que é dia do professor. E aqui no Rio de Janeiro, né, como no restante do país, são dias de feriado. Só que em Minas Gerais, essa semana do dia 12 e dia 15, eles chamam de semana do saco cheio, que é uma semana que não tem aula. Então a gente vai em outubro porque as escolas vão estar disponíveis nesse período e a gente pode hospedar lá na escola. Então essa parceria é com as escolas estaduais de Araçuaí e Diamantina e em Jequitinhonha com a Secretaria Municipal de Educação. E em Jequitinhonha eles são muito gentis com a gente, que fornecem um ônibus para a gente, foto anterior, fornece um ônibus para a gente fazer o percurso nas áreas rurais, nas comunidades quilombolas, durante os 3 dias que a gente permanece lá. Em Araçuaí também a gente visita a Igreja do Rosário. É um momento muito importante para o nosso trabalho de campo. O ano passado a gente conseguiu ter um contato, ter uma aula com o pessoal da Festa do Rosário. E nos anos anteriores, e assim como esse ano, as professoras de História, Jajá, a Ângela e a Andrea, a gente discute a questão da escravidão, do racismo, do preconceito na própria Igreja do Rosário. Em Diamantina, que é a próxima foto, esse é Ouro Preto, que foi o ano anterior. Ouro Preto a gente foi um ano passado para a gente fazer um contraponto da questão da escravidão em Diamantina, que é a escravidão baseada na mineração do diamante, e fazer um contraponto para Ouro Preto e Mariana, que é a escravidão baseada na mineração do ouro. Embora sejam formas escravistas, né, digamos assim, mas os modelos aplicados são, de certa maneira, bem diferentes. E em Diamantina é um grande centro para a gente discutir as questões históricas. Em Diamantina, as igrejas, os casarios, os museus, etc., em todo momento nessa cidade, é que a questão da escravidão, né, já as discussões a respeito disso, elas se tornam mais latentes e mais profundas ainda. Principalmente a questão da mulher negra. Isso. Né? Porque assim, ao a gente visitar a casa da Chica da Silva, abre-se um leque para a gente pensar as imagens construídas em torno da mulher negra, principalmente a questão da objetificação. E aí o passado, o presente, ganha, sabe, uma dimensão muito bacana, e que a gente reflete com o grupo sobre os nossos atravessamentos. Então, eu adoro ir à casa da Chica da Silva, porque é um momento que a gente pode fazer a leitura, principalmente com as meninas presentes, né? E já tem, a partir do 3º ano, quem fala das vivências são as meninas que foram nos anos anteriores. Então é quem apresenta a Chica da Silva. Isso é muito legal, porque a gente também pega aquela máxima que o professor, de repente, é aquele que aprende o que ensina, e também aquela coisa do aluno, do estudante ser também um educador. Eu sou suspeita, vai lá, Pois E continuando, assim, aqui a gente tem uma imagem das oficinas preparatórias que a gente faz antes da realização do projeto, e esses mesmos alunos que participaram das oficinas, que participaram do trabalho de campo, eles ainda têm uma tarefa para fazer aqui no Rio de Janeiro. Mais ou menos no mês de novembro, a escola tem uma feira da cultura, e aí é um momento que os alunos que participaram do projeto, eles apresentam o projeto da escola a partir do olhar deles. Então, assim, é um momento que eles estão completamente livres para apresentarem o projeto, fazendo os enfoques, da forma que eles acham mais interessante. Então, assim, por exemplo, neste ano agora de 2018, eles apresentaram vários elementos que eles aprenderam na cidade de Araçuaí, que foi para eles um dos momentos mais marcantes.
E o interessante é ver o resultado de todo um trabalho de campo que durou meses e se vê ali os seus alunos apresentando e com bastante profundidade, inclusive debatendo questões até bem profundas, é altamente gratificante para a gente. Então, encerrando, só para vocês entenderem, como é que funciona a participação dos estudantes do Colégio Newton Braga no projeto. Porque assim, tem uma preocupação para a gente que é a seguinte: com relação à participação dos alunos em infraestrutura, o ônibus é fretado, a gente faz um frete a preço de custo, né, só para pagar lá o valor, e os alunos, eles voluntariamente vão aderindo ao projeto para participar. É a única estudante que veio participante e ela participa dos 4 anos, tá? Essa moça, para dar o depoimento dela no final. Pois é. E aí acontece o seguinte, a gente tem uma preocupação com os alunos carentes da escola que gostariam de participar do projeto, mas não têm condições financeiras de participar. Então, o que a gente faz? Na maior parte dos anos, nós professores participantes, nós fazemos uma cotização e nós mesmos bancamos cerca de 1/3 das passagens para esses alunos. Geralmente fica para a gente. Teve um ano que a gente teve uma contribuição da Associação de Pais da Escola, que ajudaram, mas sempre os professores também bancam as outras vagas. E nesse último ano, a Associação dos Professores contribuiu com 4 vagas e o restante a gente complementou com o dinheiro da gente mesmo. Os alunos que são carentes, porque a escola, assim, temos uma certa dificuldade no apoio da escola, e a alimentação dos alunos também fica por conta dos patrocinadores, que são os professores, na maioria das vezes, porque nossa ideia é o seguinte, porque seria um projeto muito excludente se fosse destinado só aos alunos que teriam condições financeiras de participar. Então, assim, dessa maneira a gente consegue abranger mais esses alunos, e são esses alunos que vão aqui no Rio de Janeiro divulgar o Jequitinhonha, vão apresentar e mais pessoas chegarão no ano seguinte. A nossa ideia é que mais alunos carentes conseguissem participar. Por isso que para 2019 nosso objetivo é correr atrás de um patrocínio. Acho que assim, a nossa ideia é que em algum momento esses vídeos a gente consiga colocar no site da escola, como o Arley falou. A gente tem uma questão com a escola, porque projetos como esses, por mais que eles estejam no calendário oficial, a escola ainda não aloca recursos para projetos dessa natureza. É como se fosse um plus de pessoas que querem, ou não dar aula, ou não. A gente ainda não conseguiu. Querem viajar. A gente ainda não conseguiu educar os nossos pares para a necessidade da gente ampliar o olhar sobre o que é educação. E acho que eu posso até complementar isso, né, Arley? Que uma das razões da gente estar aqui tem muito a ver com essa possibilidade de expandir para fora, para ver se de fora a gente consegue que o pessoal de dentro também perceba a riqueza que é o que a gente faz. É isso. E agradecer esse moço aqui, porque é um cara que vem de lá, né? E com a riqueza dentro dele, e que de alguma forma assim, reconhece essa riqueza e quer que outros e outras reconheçam também. Porque se não fosse essa figura que está aqui à minha direita, a gente não teria, pelo menos eu, digo por mim, eu não conheceria o Vale do Jequitinhonha. E aí a riqueza das bonecas, a riqueza do patrimônio material e imaterial, a gente volta com muitas bonecas. Nós conhecemos a filha da Dona Isabel, né, que é a rainha das bonecas do Vale do Jequitinhonha. A maior artesã do Brasil. E a gente conheceu também Dona Lira Campos, que é uma pessoa que recolhe as músicas do Vale e que tem um trabalho belíssimo e que muitas das vezes a gente não reconhece. Às vezes a gente que é do Rio vai para lá para ouvir determinadas músicas e etc e tal, e aí os produtores dessas músicas estão em lugares como
as cidades do Vale do Jequitinhonha. Eu achei que contar agora Guli, né, para eu falar, né? Muito feliz de vocês terem vindo, porque é muito gratificante saber que professores se disponibilizam para fazer um projeto de extensão como esse. E que responsabilidade é essa de vocês 10 dias com uma galera, assim, né? Nem falando das idas ao hospital. Com uma galera para outro estado, assim, e muito tempo de viagem. E é uma responsa muito grande. E para um projeto que está acontecendo já há 5 anos, quer dizer que vocês de fato são muito responsáveis e que os alunos eles estão de fato engajados, né, nisso. E eu queria saber, na verdade, alguns detalhes do projeto Saravá, que é o que dá o pontapé inicial do Jequitinhonha. Perguntar também se o recorte étnico-racial é um ponto de partida desses projetos, ou se ele acaba aparecendo quando o projeto já está em andamento. Então, se era um projeto já voltado para a lógica de uma educação étnico-racial, ou se era um projeto para pensar a transdisciplinaridade e vocês perceberam ao longo deles que a questão étnico-racial era um ponto central. E outra coisa, por fim, é um convite para que na próxima jornada aqui no museu, ou outra que vocês participem, não necessariamente nessa instituição, que os alunos sejam os que apresentem. E o que seria disso, né? Eles, quanto educadores, já que eles já estão acostumados nessa lógica. Já fizeram, já doutorado. Então, isso ia ser bem legal de poder participar, de poder assistir também. Esqueci. Fala um pouco. Bom, então, eu acho o máximo dos alunos apresentarem. Vou puxar um pouco brasa para sardinha, porque eu já vivi essa experiência, né, num seminário da UF, com outro professor de história do próprio Newton, em que a partir do filme Preciosa e do filme Juízo, a gente discutiu o conceito de resiliência. E foram os estudantes que foram para a UF apresentar o trabalho. Então foi uma experiência incrível. Então, o projeto Saravá, ele surge... Esse nome já está maravilhoso, né? Pois é. É assim... Mas tem o polêmico. É o polêmico. Porque é ótimo também. Mas o nome veio para provocar polêmica. Né? E a gente manteve, a gente segura a onda, porque é isso, a gente tem que provocar no outro, para ele perceber o incômodo, sabe? Da violência que a gente vai sofrendo. Então, gente, assim, o Projeto Saravá, ele nasce... Eu não sei se eu não tivesse na escola, teria o Projeto Saravá. Né? Eu sou uma pessoa que eu me considero uma militante de 30 anos discutindo relações raciais. Então, o que me faz e fazer história em 1988 é entender as relações raciais no Brasil. E aí todos os espaços onde eu estou tem que ter essa questão. E aí, assim, eu dei muita sorte, porque eu chego na escola em 2006, né? E venho de uma experiência de ter trabalhado no projeto A Cor da Cultura, né? Com a minha grande parceira de vida, que é a Zoilda Loreto da Trindade, né? E aí, desde a década de 80, trabalhando com relações raciais e educação. E aí, numa oportunidade dentro da escola, a gente agrega o que está na escola às experiências diversas. A escola já tem a riqueza de discutir respeito às diferenças. Não é à toa que o projeto gerador de 2015, Identidades e Alteridades. E aí, o que a gente faz? Tá, se tem esse projeto que é da escola, vamos lá. Em abril, mês de aniversário da escola, numa roda de conversa, a gente consegue convencer a direção da escola que é necessário fazer o projeto. É necessária a implementação da lei 10.639.
E a gente ainda diz para o gestor o seguinte: você sabe que você pode ser preso? Ele, preso por quê? Não está cumprindo a legislação. E aí ele falou, só que assim, na época era um diretor, não era o diretor que era um coronel, ele era assessor. Então era o elo do comando da aeronáutica com a escola. Então tinha uma direção civil, agora tinha A transição, né? essa assessoria, né, desse cara que a gente já sabia que ele ia ser o diretor no ano seguinte. Né? Aí ele diz, o que eu preciso fazer, então, para que se cumpra a legislação? E aí a gente vem com um projeto. Ele dá carta branca, só que dá carta branca sem essa perspectiva do apoio financeiro. Né? E aí a gente vai e move as nossas redes, usando a internet, e a gente monta a escola para um dia, para a gente fazer uma série de oficinas, e numa perspectiva de oficinas com os estudantes, agora também com palestras com os professores. Porque qual é a perspectiva do projeto? É a articulação entre academia, educação básica e ativismo. E tá certo. Assim, a gente tem uma amiga nossa, que é a Adriana Facina, ela vai dizer que a gente consegue transformar o Newton Braga num terreiro. Num primeiro ano, a gente teve muito mais a perspectiva centrada na Lei 10.639, então na experiência negra, do que na experiência indígena. E aí somos cobradas por isso. Ai, cadê mim? Parece negro. E aí, cadê as outras leis? Sabe? Ai, tinha professor que na hora da brincadeira, e daqui a pouco elas vão botar uma galinha preta na mesa dos professores. A gente olha, que interessante. Pois é. Não, e assim, e de mexer com os preconceitos, sabe? Então, assim, no primeiro ano a gente ouviu as piadas. Pro segundo, a gente teve o projeto Saravá no calendário escolar. Com mais tempo, no primeiro ano, o tema gerador do projeto foi o racismo estético. Por quê? Uma estudante sofreu dentro da escola com aqueles meninos que a gente já sabe, Mulher Preta conhece, aquela, é a macaca, é a feia, não sei o quê. O problema não é ela ser xingada, o problema foi ela sentir vergonha e achar sou feia mesmo. E na hora de ela foi encontrada chorando muito atrás do carro da Ângela. A Ângela traz ela para a escola e aí a coordenação tenta resolver como até que você é bonitinha. Assim, não liga não. Eu assim, não, como não liga? Ela sofreu racismo. Como é que a gente discute isso? Como é que a gente problematiza isso? Então a gente montou uma série de atividades para empoderar não só essa menina, mas todas as meninas da escola. No segundo ano, com mais tempo, a gente fez com os coordenadores, porque também a gente entende o Projeto Saravá, que a gente tem que educar também os gestores. Então, antes do dia, que aí é o dia 13 de maio, um dia próximo, a gente faz um encontro de gestores, em que a gente convida gestores de outros lugares em que a lei foi implementada, outras experiências, para conversar com gestores da nossa escola. Primeiro ano foi fantástico, funcionou super bem. A partir do segundo, com mais tempo, a gente fazendo oficina dos privilégios, porque aí a partir das oficinas dos privilégios, a gente vai vendo quais as questões da escola. Então, no segundo ano, os temas foram políticas públicas, que a gente queria discutir racismo institucional, gênero, que é uma questão que está ali atravessando, para a gente tentar fazer a interseccionalidade, religiosidade, por conta do nome Saravá, e
Tá faltando um outro tema, identidades, acho que é esse. Né? E no terceiro ano a gente fez um outro tema que foi racismo institucional. E esse ano eu não me lembro mais. Não, mas ano passado que a gente pegou a questão da Carolina, porque o que aconteceu com o livro didático, acho que você pode falar melhor, né? O livro didático do primeiro ano, quando apresenta a Carolina. De língua portuguesa, e a matéria do primeiro ano estava discutindo até variação linguística, e eles apresentam a Carolina de Jesus como um exemplo de erro de português. E aí isso foi levado, né? Aí o que aconteceu? Foi o ano que a Carolina estava na Academia Carioca de Letras. Lembra daquela história com a Elisa Lucinda? Então a gente chama a Elisa Lucinda para a escola, tá? E a gente resolve e monta 2 mesas de manhã e à tarde para apresentar a Carolina. Foi maravilhoso. Então foi o grande do ano passado. Esse ano, engraçado, não me lembro do Saravá desse ano. Girassol? Esse ano foi uma coisa linda, porque o símbolo foi o girassol e uma homenagem à ancestralidade da Zoilda, à ancestralidade da Marielle, que a Marielle esteve na escola, né? E a ancestralidade Esse da... colégio não fechou como ainda? Alguém me conta. Pois é. Vocês estão contando isso que está acontecendo para as pessoas? Porque assim, deixa quieto, né? A gente tem Assim, a gente tem, o que acontece? A escola, assim, o que a gente faz? A gente já apresentou o Saravá em alguns eventos ligados à juventude. No primeiro ano a gente produziu um vídeo institucional produzido pelos próprios estudantes, porque a gente acredita nessa história do protagonismo juvenil, né? E tem uma coisa muito legal, porque a gente encontra estudantes que participaram do Saravá e eles querem voltar. Então, ex-estudantes voltam à escola para fazer oficinas. E tem também, e eles vão à escola para participar do Saravá. O colégio fica onde? O colégio fica na... Não, eu quero botar os meus filhos que não nasceram ainda, mas eu boto na lista. Pois é, agora assim, a gente não sabe se o ano que vem a gente vai ter o projeto Saravá. É isso. Mas vai ter Jequitinhonha? É porque o Não, amigo. Não, mas a questão é o seguinte, a gente está vivendo um momento que é tenso, é uma escola que foi se militarizando, tá? E assim, não é tranquilo num espaço a gente discutir. Por quê? Porque no militarismo você tem a questão da hierarquia, não é isso? Da disciplina, e que tem uma questão também dos modelos. Por que na minha fala eu falei tanto da questão do investimento econômico? Porque se a escola assume investimento econômico, ela está se comprometendo. Porque por enquanto são professores que têm prestígio, não só um prestígio interno com os estudantes, com os outros colegas e até com a própria direção, mas um prestígio também externo, porque tem uma visibilidade. Tá? Então, no caso do Jequitinhonha, para botar um ponto e vírgula, né, para a gente poder ouvir o poderoso Arley falar dos links, que eu acho que ele pode falar melhor do que eu. No caso do Saravá, a visibilidade para fora está fazendo com que a escola reconheça e tire de alguma forma, acho que até proveito, porque nos anos em que a gente teve esse apoio desse diretor militar, porque nos anos seguintes ele passou a ser o diretor, ele ficou encantado. Porque a gente também levava o Saravá para o mundo. Sabe, ano passado, na mostra aqui, veio duas professoras apresentar a oficina delas na mostra aqui, do projeto Saravá. Então, só para vocês terem uma ideia que está circulando. Jéssica tinha perguntado sobre as questões étnico-raciais, como elas aparecem no trabalho. No nosso trabalho. Eu percebi que aparece bastante, eu só queria saber. É uma questão fundamental do projeto, do projeto Jequitinhonha. E é tão fundamental até porque a Janete, se ela não estiver presente com essas questões, não é Janete. Quem somos nós?
Então, assim, ela aparece de forma muito evidente, tanto que em todas as cidades essa questão é abordada. Além da questão, e o projeto ele também tem outros enfoques, não sei se eu respondo a pergunta. Por exemplo, outros movimentos sociais também são estudados no projeto de Jequitinhonha. Por exemplo, o movimento dos trabalhadores sem terra são estudados também. A gente já falou da questão dos quilombolas, os negros, os indígenas também são estudados, além dos aspectos socioeconômicos, desigualdades, que a gente foca bastante, e as questões de cunho mais físico e biológico, que tem muito mais a ver com geografia, as expressões artísticas, também é um dos focos, e linguísticas também, que é o que a Deisiane tinha apontado. Mas a questão étnico-racial é elemento fundante do trabalho, entendeu? E com relação aos links que você tinha falado, assim, da escola, eu acho que, assim, de uma certa maneira, talvez eu esteja esperançoso demais, o Jequitinhonha tem um pouco mais de liberdade, assim, né, já, porque para acontecer o Saravá, o espaço é da escola, a escola precisa liberar. E, assim, tanto no Jequitinhonha, mas no Saravá também, a gente enfrenta muitas dificuldades porque a escola, ela não oferece a infraestrutura necessária para que esses eventos aconteçam. Então, assim, esse é o perigo dos projetos serem ameaçados, mas o Jequitinhonha, como ele tem a rede de contatos no Vale do Jequitinhonha e em Belo Horizonte, a gente consegue circular talvez um pouquinho, né, já mais livre. Porque, por exemplo, as nossas hospedagens nas escolas, é feita uma cooperação com as escolas do Vale. E tem uma Secretaria Municipal de Educação que nos recebe de braços abertos há 4 anos. Disponibiliza ônibus, oferece café da manhã, locais assim. É escola, mas um local bem agradável para a gente ficar. E o financiamento das passagens acontece pelos alunos e pelos professores. Então, assim, esses contatos, fora os movimentos sociais, né, que a gente tem essa rede de relações, é que fazem o Jequitinhonha sobreviver. Mas é muito triste quando a gente, por exemplo, queria uma contribuição para ampliar ou então para garantir o acesso de alunos carentes no projeto e essa contribuição vindo da instituição, ela não acontece. Ou quando a própria instituição, ela cria empecilhos para que nós nos desloquemos. Porque lá em Minas Gerais, a Semana do Saco Cheio não tem aula, mas no Rio de Janeiro tem. Então, assim, a gente tem que arrumar colegas que nos substituam na escola para que a gente esteja lá trabalhando e alguém esteja trabalhando no lugar da gente aqui. Porque senão vai contar como dia de falta. Agora, é luta e a resistência vai continuar dos dois projetos. E assim, como é que é seu nome? Clarissa? Clarice? Clarice, o projeto só acontece porque ele está em rede. Assim, quem é que faz as oficinas? Falei dos ex-estudantes, falei de alguns dos professores e professoras da escola. Agora, vão pessoas de movimentos sociais, vão estudantes de universidade, vão acadêmicos. A gente junta todo mundo ali. Tem gente que não acredita no que a gente faz. Pra vocês terem uma ideia, esse ano a gente saiu da perspectiva de que discutir relações raciais é só uma questão da humanas, de artes, etc. e tal. Esse ano a gente foi para a questão tecnológica. A gente levou para a escola nada menos do que Sônia Guimarães, que trabalha no ITA. E aí que também é do comando da aeronáutica. E isso deu sabe aquela coisa de você faz, mas você faz no salto alto que você tá bem parado. Sabe? Então não tem essa história do mimimi. A gente fala que é racismo, que existe o racismo institucional, agora a gente fala amparada e amparados nos indicadores sociais. E qual é um dos objetivos do projeto? Construir indicadores positivos. Então, assim, esse ano foi incrível essa ideia da gente... E a gente fez uma mesa com mulheres da área tecnológica, mediado por um ex-estudante que é estudante de física. E aí, quando a meninada no auditório tá vendo isso, gente, a identificação é imediata. Esse ano a gente conseguiu professoras indígenas para fazer as mediações, então ampliamos a questão indígena também. E a gente fez uma coisa pela primeira vez, que foi um desfile
afro-indígena, em que as meninas negras da escola e as meninas com ascendência indígena mostraram a sua beleza. Gente, Esse vídeo está disponível no YouTube, do desfile tá, tá, das tá. garotas negras da escola. isso foi o máximo, porque assim, não basta a gente empoderar meninos e meninas. A escola tem uma coisa muito bacana, que é assim, é uma escola tradicional, de um modo geral, a aprovação nos concursos vestibulares é grande, tá? Só que assim, muitos professores acham que você parar o dia para discutir essas relações, isso não é conteúdo. Então, e aí a gente consegue mediar e dizer, conteúdo sim. E a gente faz o trabalho desde os anos iniciais, que a escola tem anos iniciais. É trabalho de formiguinha, que vai se consolidando, sim. Né? E assim, por que a gente tem medo? Porque como a própria lei, a própria Constituição está sobre ameaça, agora, enquanto a gente tiver uma Constituição que nos respalde, a lei pode até cair, mas está lá na LDB. Né? Então a gente vai estar ali mediando e é isso. E aí é isso, assim, mas como é uma escola única, não tem uma secretaria, então a gestão é ali na escola. Ela sai da Bahia, segundo ela, pra cá com a família para conhecer a Tia Ciata. Então, assim, isso já era uma narrativa que ela conta, né? Tia Ciata morre antes de Tia Lúcia nascer. Mas a narrativa dela é essa. E o ponto é que é legal esse processo de construção de memória que brinca um pouco com a realidade, né? Com o que a gente chama de realidade. E ela era uma artista e gostava muito de presentear as pessoas, então Tia Lúcia fazia alguma coisa e trazia presentes. Ela conta que a primeira vez que ela entrou no espaço museal foi no CCBB, que ela era professora de catecismo, e aí ela passou pelo CCBB, entrou lá com as crianças, e esse momento é o momento que ela entende que ela pode usar esse espaço, né? A gente não começa com a fala, a gente não começa com a proposição direta. As meninas do Tomiotaki constroem esse laboratório com a gente, porque elas são convidadas a vir, que rolou uma exposição lá no Tomiotaki e no MASP, que era Histórias Afroatlânticas. E com trabalhos de várias partes do Brasil, da América Latina e também nesse eixo afroatlântico, Caribe, Europa, África. Então, mas foi muito importante, eu acho que uma parte da fala de vocês que chamou muita atenção, até tinha isso em mente sobre como perguntar, porque essas questões envolvem educar os gestores, e educar uma estrutura que não está aberta a isso. E essa exposição Histórias Afroatlânticas, tanto no Instituto Tomiotaki quanto no MASP, expôs também as instituições. As pessoas que estão lá, que cargos elas ocupam, o que acontece. Foi um processo muito transformador, né? E por conta disso a gente fez essa parceria nesse momento. Esse laboratório ele é pensado em conjunto, né? Então a gente trabalhando em samba, que tem uma proposta também de rever como essa história é contada, de pensar que palavras a gente vai usar, que momentos da história a gente vai usar. E aí um ponto nosso de inicial para essa produção foi o das tias baianas. Então vir aqui com vocês em Tia Lúcia tem tudo a ver, que é pensar essas tias baianas como educadoras, né? Como mulheres que estavam movimentando a sociedade numa lógica de educar mesmo, e de educar das mais diversas formas. E outra coisa que a gente estava brincando, uma questão que apareceu no laboratório era tia ou professora? Porque o quanto que às vezes a gente incorpora essa coisa do ser professor numa lógica dura e não se percebe quanto tio na lógica do afeto, do quanto que a gente se ensina também no afeto, no abrir mão dos nossos privilégios, abrir mão do nosso lugar quanto educador e entender que o outro também nos educa, né? O que você estava dizendo, aprender que eu aprendo com os alunos e não só os alunos aprendem comigo, assim.
É engraçado que a gente vai, não necessariamente nos mesmos lugares, apesar das mesmas cidades. E todo ano é aprendizado e descoberta diferente. Caraca, vai acabar nunca. Que bom. Acho que eu não É vou nem mais estender para legal, outra né? cidade, porque eu tô vendo que nessa daqui ainda não se esgotou, né? É. Fala, né? Não, é isso. E quanto a esse movimento também, é lógico que em busca de um fortalecimento da classe dos professores, é que se fala professora sim, tia não, mas quanto esse movimento acaba por negligenciar um histórico de pedagogias outras construídas pelas tias baianas, e o quanto as nossas crianças ainda respondem a essa relação de cuidado e zelo das tias, né? O tia ou o tio é ainda um lastro desse histórico, né? Que a gente acaba por negligenciar. Podia olhar para o professor sim, tia também. Professora sim, tia também. Mas a escola eu foi não contra, cheguei a né? ler o livro do Paulo Freire, né, que ele está discutindo. Agora, me parece que o Paulo, quando está escrevendo esse livro, ele não fez a aproximação com as relações raciais no Brasil. É isso. Não é isso? É o Porque que a aí gente o que queria acontece? Você também, quando está trabalhando com a ideia de família, de parentesco, você não está incluindo essas outras sociabilidades que forjam as crianças na escola pública. É isso. Não é? Então, assim, e aí como é que a gente lidar com isso? Aí é porque a gente, de um modo geral, é educado, ó. E aí você não vê a questão do afeto, a questão do corpo inteiro. Isso a gente tem que prever, né? Assim, enfim, problematizar, né? É legal que a gente está sempre aprendendo, né? Pensar que Paulo Freire é fantástico, ele é fantástico, né? Mas que precisa talvez ser refletido, precisa também ser atualizado, né? Vamos colocar mais uma coisa aqui nessa pesquisa dele, né? Tem legal um isso. livro da Bell Hooks, que ela lê Paulo Freire e aí ela fala da transgressão. E assim, eu estou muito impactada com o texto dela, no que ela traz uma coisa que a experiência dela ter sido estudante numa escola que era só para negros e negras, e a diferença que ela percebe quando ela vai para uma escola de integração. E aí eu fico pensando isso, né, para as relações raciais brasileiras, e aí para a escola pública, que é o lugar da diferença, né? Por exemplo, o Newton Braga é uma escola que, se você for fazer um censo, tá, você vai ter uma minoria de negros e negras, né? Porque, assim, alguém me perguntou sobre a relação com outras escolas. Eu sou uma pessoa que eu vou a muitas escolas. É porque eu não vi, ela estava escondidinha. E aí, assim, eu vou a muitas escolas. Aí, no ano passado, eu fui numa escola eu não sei se foi Belford Roxo, enfim, foi lá na Baixada. E aí, o que aconteceu? Comparando a atividade que estava lá naquela escola com a atividade que a gente faz no Saravá, um amigo, que é o Clementino Júnior, ele fala assim, por mais que a escola, o Newton, ele seja conservador, é isso, no sentido de uma militarização, mas os estudantes do Newton percebem aquele dia do Saravá como transgressão, porque eles têm os elementos de perceber que aquilo é para eles, que é para empoderar. E aí os meninos lá da Baixada, muitas das vezes, esses elementos que deveriam ser direito deles dominarem, isso é negado a eles. E aí como é que a gente faz para construir uma escola pública de qualidade? E aí é uma provocação para vocês, porque o que acontece? A gente está aqui porque a gente está no movimento dentro-fora. O cotidiano da escola e aí as políticas públicas e os gestores não levam em consideração isso que a gente está vivendo aqui como um espaço de formação. Sabe? E me parece que assim, as universidades, elas, de um modo geral, elas se apropriam do que a gente faz, não é isso? Cria as teorizações sobre e depois quer devolver para a gente como é que a gente deve fazer.
como se o que a gente estivesse fazendo não fosse acadêmico, sabe? Então, assim, o nosso desafio, me parece que pensa essas pontes, é como, assim, projetos, tanto quanto o Saravá, quanto o projeto Jequitinhonha, levanta a nossa estima de sermos educadores. E aí, muitos de nós que vai para a universidade para estudar, mas percebe que o nosso chão está ali na educação básica e é tão significativo quanto se a gente estivesse dando aula na universidade. Isso que você está falando me lembra muito Bell Hooks, porque quando ela diz que tem uma diferença entre ser acadêmico e ser intelectual, né? E acadêmicos são pessoas que ficam ali, estudam bastante. Se ser intelectual é o retorno, né? O retorno para a comunidade, é o retorno para a lógica da educação. E isso é o que vocês estão fazendo, né? Além de acadêmicos, também intelectuais, que é pensar em girar mesmo essa roda, né? Pensar em mudança social, pensar em troca de conhecimento, e a gente precisa fazer mais isso, né? A Bell Hooks, inclusive, escreve o nome dela com letra minúscula para pensar uma outra lógica de educação e de academia, né? Isso é bem legal. E isso falando da escola, você me dizendo que os alunos negros são a minoria, me lembra também a Angela Davis, quando ela diz que mais do que não ser racista, a gente tem que ser antirracista. Então, independente se na escola todo mundo é branco. Eu, inclusive, acho que se na escola todo mundo é branco, a gente precisa muito mais ainda de educação étnico-racial, porque é isso, é se perceber quanto raça também, né? Perceber a branquitude quanto raça, perceber a branquitude que a gente estava falando ontem. A Divina estava dizendo quando que ela se percebeu branca, né? Sim. E não normal. Sim, não um suposto sujeito neutro e o resto é diferente. Isso, eu sou normal. E isso é importante ser percebida, a branquitude tem que se racializar. Sim. E sobre essa provocação de como construir uma educação de qualidade, esse caminho exato mesmo como faz, a gente não tem, mas eu acredito que a chave é movimento, dentro fora, contato. Lá em São Paulo, no Instituto Tomi Otaki, o que a gente está tentando cada vez mais, ainda mais agora, diante do cenário da escola sem partido, não gosto nem de falar isso em voz alta, é se aproximar cada vez mais de professores e educadores e ouvir, e fazer junto. Sabe, usar essa estrutura da instituição para transgredir uma coisa, trocar, construir junto, ouvir, aprender junto. Sabe, e também aí é uma coisa minha, eu, Divina, pessoa física, não institucionalizada, mas também pensando em epistemicídio, diversificar a fonte de pesquisa, sabe, lá no Instituto Tomi Otaki, além de escrever material para professor, fazer essa formação, eu cuido da formação da equipe, né, proponho um projeto de estudos orientados para facilitar esse início, porque às vezes a gente tem 5 exposições abrindo na mesma semana, uma sobre Tomi Otaki, outra fotografia do mundo árabe, outra sobre design polonês, acontece. Já rolou outra, colagem da República Tcheca, enfim, é real mesmo. Então eu tento facilitar isso com algumas fontes e eu tenho colocado cada vez mais coisa no acadêmica, por exemplo, para histórias afroatlânticas, considerando que a equipe de educadores que a gente tem lá é de maioria branca, qual que foi essa primeira fonte de pesquisa? Rap, sabe? A academia, o rap está respondendo lá, de pronto imediatamente, a academia descobre isso, pesquisa e 5 anos depois diz que descobriu. Até uma postura até certo ponto é um ranço da academia. Claro, me aproprio disso, é muito potente, é importantíssimo, mas se eu estou falando de epistemicídio, eu não vou ficar pesquisando só ali. Eu vou ouvir as pessoas, eu vou ouvir música, e olhar para outras coisas. Da Dona Lira, né? A gente... Dona Lira, Dona Maria, de Araçuaí também, que a gente... E lá Bebê da Fonte, né? Isso. Seu Celso de lá de Araçuaí também, que é da permacultura. Sim, e isso que aconteceu aqui, que a gente viveu aqui, a gente vai chegar no Instituto Tomi Otaki, trancar a equipe na sala e contar tudo. Ninguém sai. Senta aí, ninguém sai. E sim, é criar redes, fortalecer redes, se ouvir, trocar. Acho que assim a gente consegue movimento. Porque se fica cada um no seu canto, achando que está construindo tudo sozinho, a gente não faz nada, ou a gente não tem essa força, né?
Guli 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 hatata, hatata, hatata. Guli 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 hatata, awe, awe. Guli 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 hatata, awe, awe. Guli 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 hatata.